Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o que é o amor. Começando mais um dia de VIPs, dessa vez com uma pergunta um tanto quanto filosófica: o que é o amor? E hoje em dia, quando a gente tem uma pergunta que a gente não sabe a resposta, o que a gente faz? Isso mesmo, vai até o Google. E o Google nos dá algumas definições sobre o que é o amor. Uma delas é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos ou de relações sociais. Outra definição é uma atração baseada no desejo sexual. E por assim ver, a gente percebe que o amor tem várias definições e eu resolvi explorar algum deles de uma forma muito superficial para ver como vários setores de estudos da nossa vida, da nossa sociedade definem esse sentimento. Então também, de acordo com um dicionário, nós temos que o amor é um sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe afigura belo, digno, grandioso. E a filosofia tem três definições para o amor de forma independente. Nós temos o amor eros, que é definido por Platão como amor ligado à ideia do desejo, ou seja, aquela ideia do amor platônico. Amar alguém, portanto, significa desejar fortemente aquela pessoa ou até mesmo aquela coisa. E a segunda definição é o amor philos. É definido por Aristóteles como um amor vinculado à ideia de alegria. Amar alguém é sentir-se alegre com a pessoa que você divide a vida e seus sentimentos. E a última definição é o amor ágape. Ele se encaixa dentro do pensamento cristão, é o amor idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Eu acho essa definição de amor muito altruísta, muito boa, mas o que a filosofia esqueceu de botar como observação ali é que às vezes você pode fazer papel de otário nessas situações. Você amar alguém e dar esse sentimento sem esperar nada em troca é bem legal, mas fazer isso sem que a pessoa tenha esse sentimento de retorno é fazer papel de besta. Então, filosofia, bota uma OBS aí nesse amor ágape e fala: cuidado, você pode fazer papel de otário, não faça isso. Enfim, essas são as três definições de acordo com a filosofia. Nós também temos a definição de amor segundo a Bíblia, que diz que Deus é amor. Também temos a definição de amor pela ciência, que diz que o amor não passa de uma química do nosso cérebro, estímulos nervosos, uma conexão efêmero com outro ser ou objeto. Ou seja, o amor é um sentimento com fatores biológicos. Enfim, são várias definições de vários setores, e se você joga o amor no Wikipedia, ele te diz o seguinte: o amor é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem da outra ou a uma coisa. Enfim, o Wikipedia vai discorrer sobre várias nuances do amor, sobre o contexto histórico, sobre os estudos, enfim, várias coisas, mas a definição que mais me agradou foi essa do Wikipedia, dizer que o amor é você querer o bem de outra pessoa. E a que mais me assustou também foi o amor ideológico, porque o amor ideológico se baseia na supremacia de ideias e eu não gostei nem um pouco disso. Bom, isso tudo pra falar que o amor é um sentimento muito abrangente, com várias interpretações, várias nuances, vários estudos, várias conclusões, mas todos eles nos dizem que o amor se baseia no carinho, no afeto, em sentimentos positivos, vamos dizer assim. E toda essa breve introdução e comentários sobre o amor para a gente conversar sobre O Colecionador, do John Fowles. Antes de começar a falar efetivamente sobre esse livro, eu quero dizer aqui, eu vou comentar acontecimentos da história de maneira superficial e que eu tenho certeza que não vai estragar a experiência de leitura. Mas se você considera isso como um spoiler, fique avisado então que esse vídeo tem spoiler. Não vou contar o final nem nada do tipo, como eu falei pra vocês, vai ser de uma maneira muito superficial, mas que eu preciso trazer esses acontecimentos pra gente debater sobre esse livro aqui, porque é um debate muito importante e essencial. Bom, o Colecionador vai contar a história de dois protagonistas. O primeiro que a gente conhece é o Frederick. Ele é um britânico comum que trabalha na prefeitura, tem seu emprego que começa às 8 da manhã e vai até as 4 da tarde. Ele tem sua vida pacata, ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila, chega até a ser indiferente para as outras pessoas, o que faz com que ele seja levemente menosprezado por elas. É uma pessoa que não chama muita atenção pro seu convívio, pro seu ambiente de trabalho, uma pessoa que não tá conversando com os outros, ele prefere ficar no seu canto, é literalmente indiferente para as pessoas com quem ele convive. Ele mora com a tia e foi criado por ela. Ele é um colecionador de borboletas, ele faz esses quadros aqui, como vocês podem ver aqui na capa. Ele coleciona espécimes raros, a coleção dele ganhou prêmio, inclusive. Acompanhando a vida desse rapaz, a gente vê que ele é um tanto quanto peculiar. Um belo dia ele se apaixona por uma moça que ele vê passar na rua enquanto ele está trabalhando, e daí surge uma paixão platônica, que seria, de acordo com a filosofia, o amor eros, que é o amor ligado ao desejo. Ele começa a desejar essa mulher e ele não consegue deixar isso pra lá como se fosse somente um crush que ele encontra no meio da rua. Aquela pessoa que ele encontra uma vez, se apaixona e dali cada um segue seu caminho, acabou, já era, foi embora. Não, ele decide ir atrás dessa moça, ele decide saber tudo sobre essa moça, descobrir o nome dela, onde ela mora, com que ela trabalha, o que ela faz, o tamanho de roupa que ela veste. Com isso tudo que ele vai descobrindo, você percebe que as coisas estão indo pra um caminho meio tenebroso, estranho. Então a gente vê que o Frederick passa de ser um homem comum, um homem pacato, um homem bonzinho, pra ser um perseguidor, e por fim a gente vê que ele vai ser um sequestrador.
O Frederick se apaixona tanto por essa mulher que ele descobre tudo sobre a vida dela e ele tem certeza que ela vai amá-lo de volta assim que ela conhecer ele por um momento. E a solução perfeita que ele encontra pra isso é trancafiar essa mulher em um lugar onde só vão existir os dois. Toda a atenção vai estar voltada pra ele, porque ele sabe que se conhecesse ela em um local público, ela jamais prestaria atenção nele. Ele vai matutando essa ideia, ele vai pensando sobre esse assunto, e uma coisa que faz com que esse plano seja impedido é a falta de dinheiro. Ele declara isso explicitamente, mas em um determinado momento ele ganha na loteria, e a falta de dinheiro já não é mais um problema. Então essa ideia de trancar a Miranda em um local começa a ganhar uma estrutura muito forte, e em momento algum o Frederick consegue pensar em si mesmo como um sequestrador, como uma pessoa que está tirando o direito de liberdade da Miranda. Ele fala que vai convidar a Miranda para sua casa, ele vai preparar um quarto de hóspede para a Miranda, um quarto esse sem janela, com porta trancafiada, de modo que não tenha contato com o mundo exterior, que ninguém do lado de fora possa ver ou escutar a Miranda, uma casa em um local isolado. Então a gente vê que o John Fawkes apresenta pra gente um personagem que ele não se coloca no local de vilão. O Frederick é apresentado como um personagem bonzinho que tá agindo por meios um pouco tortuosos. E você pode estar me xingando agora dizendo que eu contei toda a história, só que isso não é verdade. Isso tudo que eu falei até agora acontece em 5 minutos de livro. Esse é basicamente o início, porque esse é um livro que vai tratar da relação entre o sequestrador e a sequestrada. Então nessa primeira parte a gente tem toda a história contada sob a perspectiva do Frederick. É escrito na primeira pessoa, então o John Fawkes usa esse artifício para humanizar o Frederick para a gente. E isso é uma coisa muito importante que eu estou dizendo para vocês agora. O intuito do sequestro que o Frederick promove é querer a Miranda para ele, então ele dá para Miranda tudo que o dinheiro permite que ele compre. A gente vai conhecendo a Miranda pela perspectiva do Frederick, uma pessoa com uma inconstância de temperamento. Tem momentos que ela tá super assustada, quer fugir daquele quarto de qualquer maneira. Tem momentos que ela coopera com o Frederick, ela conversa com ele, e outros momentos ela não quer assunto nenhum. E ele apresenta uma inocência pra gente. Ele só quer que a Miranda seja feliz, ele não quer mais nada além disso, ele quer dar tudo que ela desejar, ele quer comprar tudo que ela quiser, e aos poucos essa relação vai se desenvolvendo. Na segunda parte a gente conhece a Miranda, a gente tem acesso aos diários que ela escreveu enquanto ela estava em cativeiro. Ela tem momentos de saudosismo da vida que ela tinha, então a gente vai conhecendo todo esse passado, a relação com os familiares, a relação com os amigos, faculdade de artes. Artes é um ponto muito importante nesse livro, a cultura de modo em geral. O John Fawkes trata muito sobre a cultura aqui. E a gente vai vendo a diferença de criação entre o Frederick e a Miranda. O Frederick foi criado em uma família pobre, ele tinha seu emprego que ele ganhava razoavelmente bem para se sustentar. E a Miranda é uma pessoa que já vem de uma classe média rica. Ela faz aquele estilo burguês consciente dos problemas ambientais, que quer salvar o mundo, fazer parte do Greenpeace, mas que subjuga quem pertence a uma classe financeira abaixo da dela. Mas eu não vou negar pra vocês que a narrativa desse livro é muito viciante. Conforme a gente vai conhecendo esses dois personagens e a relação desses dois personagens, as coisas vão ficando cada vez mais angustiantes e você sente uma vontade tremenda de devorar esse livro pra saber logo o final, porque você não sabe onde essa história vai dar, você tem medo que ela chegue em um ponto que você não quer que ela chegue. E o que eu tenho a dizer aqui pra vocês como opinião pessoal é que a Miranda é uma personagem muito chata, muito mimada. A gente vai criando certa antipatia por ela ao longo da leitura, e que ficou bem claro pra mim que essa era uma personagem feminina escrita por um homem. Então você vê que esse sentimento pela Miranda, toda essa personalidade que incomoda, que você fica com preguiça, foi propositalmente construída pelo John Fawkes. E uma coisa que você vê pelo ponto de vista da Miranda que te deixa muito angustiado é um princípio de síndrome de Estocolmo. Essa é uma síndrome que descreve o estado psicológico de uma pessoa que passa a sentir uma certa empatia por uma pessoa que vem intimidando ela por um longo tempo. Então quando você vê que a história pode tender a esse lado, que a Miranda ela consegue sentir uma empatia pelo Frederick, porque o John Fawkes mostra pra gente a humanização de um sequestrador, de um sociopata, vamos dizer assim. Não sei nem se eu posso definir o Frederick como sociopata, eu acho que ele não chega a ser um psicopata, mas você vê essa pessoa sendo humanizada, e você vê que a narrativa te leva a sentir mais empatia pelo sequestrador do que a pessoa que está sendo sequestrada por questão de personalidade. Você começa a ficar preocupado com o desfecho da história, e eu senti muito ranço, muito desgosto, porque eu não queria cogitar a possibilidade disso acontecer. Tem uma parte que eu selecionei no livro que a Miranda descreve o Frederick, e ela diz o seguinte: eu costumo perceber isso nele, uma repugnante natureza bajuladora e boazinha, dominada por outra perversa. O John Fawkes ainda usa aqui um artifício que eu achei um golpe sujo, que conforme a gente conhece a vida da Miranda, a gente vê que ela foi apaixonada por um cara chamado GP. Esse era um cara mais velho, que era super babaca com ela, muito escroto. Ela começou a desenvolver uma admiração por ele, e daí foi se tornando uma paixão, e ele sempre cagando na cabeça dela, ele sempre maltratando ela. Ela estava sim em um relacionamento abusivo, e eu chamo isso de golpe sujo porque o John Fawkes mostra pra gente que ela em liberdade estava apaixonada por um cara tão escroto, tão babaca, e ela em cativeiro tem o Frederick aos seus pés realizando tudo o que ela desejar. Ele traz as coisas mais caras pra ela, compra os quadros mais caros, traz as tintas pra ela produzir a arte dela, permite com que ela tome banho, jante coisas caras, ele bajula ela de certa forma. Então esse também passa a ser um artifício pra que a
gente passe a sentir mais empatia pelo Frederick. Mas o que é importante salientar aqui é que não é porque a Miranda estava em um relacionamento abusivo que tá tudo bem ela estar em um relacionamento menos abusivo. A partir do momento que o Frederick interfere nos direitos da Miranda, seja do de ir e vir, ou até mesmo na agressão, quando ele comete um crime, eu acho que a discussão se existe amor ou não tem que nem começar. Eu acho que é muito preocupante a gente abrir essa janela, se existe amor ou não aqui, porque nós vivemos em um tempo em que já deveria ser impensável a existência de amor entre duas pessoas em que uma sequestra a outra. Quando a gente abre essa janela para se discutir, eu acho que surgem opiniões e ideias muito complicadas. Por exemplo, na introdução desse livro, que é escrita pelo Stephen King, em 1984, ele diz que em uma das interpretações do colecionador, pode-se olhar em um ângulo e descobrir uma implicação que é extremamente perturbadora, que a Miranda é cúmplice deste crime. Como se a Miranda fosse responsável de certa forma por ser sequestrada, ou até mesmo por ter entrado em um relacionamento abusivo com o GP. Falar que ela tem alguma responsabilidade sobre esses acontecimentos da vida dela é algo muito complicado e muito ruim de se dizer. Uma pessoa com dependência emocional e psicológica em outra, ela não tem o direito à escolha de estar ali ou não. E principalmente quando ela é sequestrada. É muito da cultura machista passar a responsabilidade do despertar sexual do homem, ou até mesmo do crime cometido por ele, para a mulher. E com essa introdução do Stephen King, com todos os relatos sobre a existência do amor em O Colecionador, a gente vê que muitas pessoas tentam passar essa responsabilidade à Miranda. Falar que ela já era estragada ou quebrada por ter um relacionamento com o GP, falar que ela se permitiu ser enganada pelo Frederick. Eu acho que a nossa sociedade já passou dessa fase. Eu tenho certeza que a gente já pode olhar para esse livro e não discutir o amor entre os dois protagonistas, e sim discutir sobre a arte, sobre a cultura, sobre a diferença de classe, sobre a dominação masculina, sobre a objetificação da mulher, sobre relacionamento abusivo. É um livro que abre janelas para esse tipo de discussão, e não sobre o amor. Eu comecei esse vídeo falando sobre o amor para mostrar para vocês que existem várias interpretações, várias nuances, mas que é muito perigoso a gente falar sobre isso. É importante sim discutir sobre a definição de amor, mas jamais romantizar o abuso, com frases típicas de é o jeito dele de amar, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, discussão entre marido e mulher não se mete realmente a colher, mas em discussão onde se vê uma agressão, se vê crime, se vê abuso psicológico, se mete a colher e mete os talheres todos. É por causa desses discursos que a gente vê essas agressões que acontecem hoje em dia, juízes falando que um vídeo de agressão não é prova suficiente para condenar o homem. Então é muito triste ver isso acontecendo, e é muito triste ver que um livro desse, depois de tanto tempo, as pessoas ainda consideram falar que é possível que o sentimento do Frederick seja verdadeiro e puro da gente que não compreende. Não, gente, não tem nada que compreender o abuso sentimental aqui. E que independente da definição do amor, esse sentimento não pode interferir no direito de liberdade físico ou psicológico de outra pessoa. E pra finalizar, na minha opinião, o John Fawkes deixa bem explícito no final que o Frederick não sente um fucking pingo de amor pela Miranda. Quem já leu o livro sabe que eu estou falando. Tudo que o Frederick faz e fez pela Miranda foi por ele. Ele não queria ver a Miranda feliz. Se ele quisesse ver a Miranda realmente feliz, ele não tinha sequestrado ela. O que ele queria era se sentir bem com uma nova peça para sua coleção. Era uma nova borboleta enquadrada. Bom, gente, falei bastante aqui, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Comenta aqui embaixo se você já leu O Colecionador, ou até mesmo se você já viu o filme. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.